gigantesco. Mas ele teria ainda mais, ele se perpetuar no poder, colocando gente ligada a ele. Agora, os caras que ele colocou não estão dando um chute na bunda e pisando na cabeça dos... Cara, mas você tá me perguntando, são valores, são pessoas. Então por que o cara, por que o monarca fuma maconha? A vida do monarca é boa? Rapaz, ele tem condição de ter a vida que ele quiser, financeiramente. A vida do monarca é boa? Você acha que ele é feliz? Você trocaria de lugar? Ele deixou claro, todas as vezes, que ele não estava feliz em estar aqui, e ele anseia e espera voltar pro Brasil ano que vem. Não, mas tudo bem. Deve ter alguma coisa dentro dele que tá machucando ele, e provavelmente isso é uma busca de evitar a dor, não é isso? Cara, o negócio é o seguinte... Cada um faz as suas escolhas, sim, de acordo com seus valores, de acordo com a sua análise. Existe um ramo da economia que mostra, que discute o quanto a gente tem de livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, que é a indução que as empresas fazem para você consumir, para comprar. Sim. O exemplo que eu dou de microeconomia que é curioso, eu não gosto de batata frita, eu não curto batata frita. Então, toda vez que eu ia ao McDonald's, hoje eu não vou mais, há muito tempo não vou mais, quando eu ia ao McDonald's, eu chegava lá, quero quarteirão com queijo. A hora que eu gostava de comer quarteirão com queijo. O que a moça no balcão fala? Quer batata? Batatinha acompanha? Não, obrigado. Por R$1 a mais, batatinha não acompanha? Eu compro. Aí quando eu chegava na mesa, eu olhava pra batatinha, o quarteirão... Por que eu comprei essa porcaria dessa batata frita? Eu sou induzido, você tem uma série de induções. Ancoragem de preços. Você tem uma série de jogos psicológicos, e essa é a fronteira da economia. De como eu consigo conduzir para quebrar a racionalidade no seu processo decisório. Então, veja, eu não consigo... Quem sou eu para dizer para você como você vai buscar a sua felicidade? Felicidade não é euforia. Quem sou eu para falar das suas escolhas? Perfeito. Eu sou feito à imagem e semelhança do Criador, assim como você. E o Estado é feito pela mão do homem. Se o Estado é feito pela mão do homem, ele não pode estar acima da maior obra de Deus. Quem conhece a Bíblia sabe. A maior obra de Deus é o homem, porque ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Perfeito. E da costela de Adão saiu Eva. Então a família é a maior obra de Deus. Concorda comigo? Sim, são as pessoas e as pessoas saem da família. O Estado, que é feito pela mão do homem, é como você colocar uma estátua acima do trabalho de Deus. Cara, um ser humano não pode obrigar o outro a fazer as escolhas dele. E esse é o princípio. O socialismo, o centralismo, o progressismo, todos esses totalitarismos, todos esses planejamentos centrais, o positivismo, você vê, o nome te induz ao erro. Você é a favor de algo positivo? Sim. O positivismo é tipo um primo bastardo do comunismo. Perfeito. Entendeu? É uma religião, cara, é uma religião. Tem igreja até hoje no Rio. Em grande parte, o que se chama, o que, por exemplo, o Olavo definia como positivismo, é o que Jesus tratava os fariseus. É o cara que dá mais ênfase no formalismo do que no conteúdo. O fariseu, tinha dois grupos de fariseus, né, historicamente, né? Tinha um grupo de fariseus que era a favor, isso não está na Bíblia, mas se você historicamente tinha os fariseus que defendiam que você olhasse a letra fria do que está na lei mosaica, e tinha os que buscavam a essência e os valores. Jesus era o rabino, o professor. Rabino é professor, né? Ele é um professor considerado pelos seus... Rabi é tipo psor, né? O psor é como você chama o seu próprio rabino. Ele era do grupo que você hoje enquadraria, historicamente ele não era o saduceu, ele não era nem o sacerdote, nem os malucos do deserto. Ele era um cara que andava, apesar de ser da casa de Davi, ele é da casa de Davi, desculpa o meu tempo verbal, Jesus ele não era. Então, corrigindo, Jesus é judeu, porque ele saiu do ventre de Maria, e ele é do grupo que hoje seria... O descendente de Davi. Ele é descendente de Davi, e hoje, olhando, ele seria de um grupo dos fariseus, mas não dos fariseus que ele criticava. Ele falava, tinha que ser assim. Não eram sepulcro, não esses do sepulcro caiado. Assim como, né? Quando ele critica os judeus, ele também é judeu, entendeu? Geralmente você critica quem está mais próximo de você. Perfeito. Eu não vou criticar um cara que está lá longe, que não me diz respeito. Um cara que está mais perto, por exemplo, o Alan dos Santos me incomoda porque ele não é burro. Ele não é burro. O Alan dos Santos é um cara inteligente.
Ele não tem nenhum ofício hoje em dia. O ofício dele é... E não tem formação acadêmica, é um cara que... Mas você pode não ter formação acadêmica e ser caminhoneiro. E aqui nos Perfeito. Estados Unidos você vai ganhar dinheiro com isso. Pode guiar um Uber. Ele pode trabalhar. Você pode... Qual é o seu trade? Não, Aqui e você tem, fala, tem qual é o seu acadêmicos que trade? tem vida acadêmica, que tem artigos, livros, por exemplo, o Hindenburg Melão e tal. Tem gente que tem uma série de artigos que produziu academicamente, Olavo, sem frequentar a academia. Eu tenho formação acadêmica e é robusta. Ela não é... Criaram um espantalho. Falaram, não tenho formação acadêmica como meu irmão. Mas, pô, no Brasil, se tiver outro como o Arthur, vai ser E se o difícil. senhor tivesse, O não Arthur teria tem experiência prática de pós-doutorado. empresa que o senhor teve, né? O Arthur tem pós-doutorado em neurologia. Ele tem formação jurídica e foi fazer pós-doc na faculdade na Paulista de Medicina, que é um top de medicina no Brasil, em neurologia, cara. É surreal. Arthur. Loucura, né? Então, assim, ele fala um monte de idiomas, então é uma loucura. Fala assim, pô, Abraão, você fala bem inglês? Eu falo bem inglês, falo direitinho. Fala bem espanhol? Eu falo espanhol direitinho. Mas tu fala mais uns 7, 8 idiomas. Tu fala japonês, cara. Mas não é que ele fala mais ou menos japonês. Ele trocou ideia com o Shinzo Abe, cara. Foi exatamente isso que o Silvio falou quando eu perguntei ao Silvio sobre vocês a primeira vez. Foi exatamente Então vamos lá, isso que ele disse. academicamente. Eu sou um acadêmico. Seu irmão fez parte do governo? Foi, o Arthur fez parte do governo. Ele era o assessor do presidente. Ele estava desde o começo junto comigo. Eu não teria entrado nessa batalha sem ele. Eu e ele, nós somos quase a mesma pessoa. Só que eu tenho uma vida mais prática. Eu tenho, não que o Arthur não tenha, ele foi advogado de grandes empresas e tal, mas eu toquei grandes times, grandes pessoas, eu tenho um coro mais grosso, né? O Arthur tem um lado mais suave, mais intelectual. Então, o que acabou acontecendo é que para tocar um grande time e pegar aquele foguete, porque o MEC é isso, cara, são 160 bilhões e tem uma tigrada maluca lá, querendo abocanhar, desesperado. O Brasil é um país corrupto, profundamente corrupto. Éder, você acha que cada faculdade de medicina aberta vale quanto pro dono da faculdade? Quantas foram abertas com Lula? Cara, não é pouco, Quantas é muito faculdades dinheiro, foram cara. abertas com Lula agora nesse governo Lula? Hein? Quanto é que vale Mas pro dono da ele não faculdade? cortou as verbas? Que? Ele não tá cortando verba? Não, privada, Rapaz, o cara faculdade quer a porra da privada. vaga aberta, Ah, meu É irmão. faculdade privada. Faculdade privada, meu Mas irmão. essa história daqui é o Hein? seguinte, Entendi. essa história daqui é o seguinte. Então, o que acaba acontecendo é que eu não tenho uma formação acadêmica fraca, mas eu não sou um acadêmico. Qual o meu ofício? Meu ofício, minha vida, meu patrimônio, ele veio do meu ofício como acadêmico? Não. Eu tenho uma atividade acadêmica. O meu ofício qual é? O meu ofício é executivo, um cara que faz as coisas.